Amada comunidade, palavras do nosso Senhor registradas no Evangelho de João, capítulo 3, os versículos de 1 a 17, na página 1472. Capítulo 3, versos de 1 a 17, na página 1472. Ali onde diz Jesus e Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer estes milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto. Mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se você não crê quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgar. Amada comunidade, que o Espírito Santo sopre sobre nós. Por favor, tenha uma sentação. Jesus, em seu encontro com Nicodemos, nos desafia a nascer de novo. Quando olhamos para a nossa vida e o que tudo acontece em volta dela, a gente vê o quanto é turbulento, inseguro e frágil o que a gente constrói com as próprias mãos, fazendo com que a exortação de Paulo aos Romanos ecoe forte também em nossa reflexão hoje de manhã. Paulo disse: a pessoa não põe a sua esperança no que faz. A pessoa não põe a sua esperança no que faz e no que constrói, mas simplesmente crê em Deus. A nossa natureza, o ser humano, só faz ver aquilo que eu quero e buscar aquilo que eu acho que é o melhor para mim. E deixamos de olhar para onde Deus quer que a gente olhe e para onde Ele quer que a gente caminhe. Ou seja, a gente precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Nascer de novo para ver o reino de Deus. Em meio ao que estamos vivendo, muitos devem ter
perguntado a mesma coisa do salmista: de onde vem o meu socorro? Diante da realidade que a gente vê. No dia do teu aniversário, a primeira notícia é que estão jogando bomba na cabeça de mais um país. Semana que antecede, amanhã, no domingo, mais uma desgraça ambiental. E tu deve estar se perguntando de onde virá o meu socorro. E com certeza essa pergunta na quaresma também ecoa forte. Porque na quaresma a gente se pergunta: para onde eu vou? Vou para o céu ou vou para o inferno? O que eu preciso fazer para ver o reino de Deus? O que eu preciso fazer para me livrar do inferno? Deixa eu fazer uma enquete aqui. A história do reino de Deus e do inferno acompanha a humanidade desde sempre. Lutero, ajoelhado no seu quartinho, socava a cabeça no chão e dizia: livra-me do inferno, salva-me, Senhor. E na quaresma a gente está nesse processo também. É tempo de vigiar, de orar e também se perguntar: para onde será que a gente vai? Quem de vocês se anima a partilhar um pouco? E como você imagina que é o reino do céu? Como é que você se imagina que é o reino do céu? Nicodemos quer ver o reino do céu. Como é que você se imagina que é o reino do céu? Podem falar um pouquinho, não vou xingar ninguém. Lugar onde é tudo partilhado, onde as pessoas compradas na companhia da outra pessoa se respeitam, se amam, onde a gente não precisa se preocupar com ódios e com essas malezas. Mas alguém quer ajudar a barrir um pouco? Como é que imagina que é o reino de Deus? Sem sofrimento. Sem sofrimento. El reino está aquí en la tierra ya y hay que continuar trabajando en misericordia y en amor. Yo creo que el reino está aquí ya. O reino está entre nós quando a gente vê sinais de misericórdia e amor. Mais alguém? Agora, sim. Pastor, o reino de Deus também tem que estar dentro de nós. E o seu reino também é Jesus Cristo, né? Habitando para viver uma vida, podendo fazer frente às adversidades que a gente está vendo, todos nós enfrentamos. E essa, para mim, o novo nascimento é esse sentido. Tem que ter um momento em que tu percebe o Espírito Santo de Deus, nasce no Espírito e passa a ter ciência de uma nova vida do reino e da experiência viva que é feita, né? Em todo o Novo Testamento e a partir do meio se sabe da descida do Espírito Santo. Ali é que as pessoas também se convertem para uma nova vida. Grato. Como é que vocês imaginam que é o reino do inferno? Contrário. Nicodemos está preocupado, ele quer ver o reino de Deus. O reino de Deus nós já trouxemos algumas pessoas, mas como é que vocês imaginam que seja o inferno? Querem partilhar um pouco? O contrário disso tudo. O contrário do que foi dito? Alguém falou aqui, não viu? É quente? Ah, mas Rio de Janeiro sempre é inferno aqui. Tá bom, sim. Diz que é quente. Mais alguém? Como é que é o inferno? Como é que imagina que é o inferno? Ardido em todos os sentidos. Ardido? Aham. Em luto? Dá para exemplificar que uma mulher grande para se servir para a justiça do outro, né? Ah, vocês viram uma panela aqui, né? Já que vocês têm umas colheres grandes aqui, vocês viram essa panela aqui? Tá certo? Então tá. Eu penso também que o reino do inferno é olhar para cima e ver os mísseis caindo. Ah, O reino dos infernos também é quando não se cuida do clima. E aí vê a casa barrancando com as enchentes. Isso também é, para aquelas pessoas, é um inferno. toda uma vida, todo um sonho destruído. Como uma bomba que cai na cabeça, ele ia cair na cabeça do cara lá que não administra direito, mas cai
cai na cabeça dos inocentes, e as enchentes sempre são assim, né? Sempre o povo mais humilde, mais periférico, na humor, que vive a desgraça. A gente imagina o reino dos céus como um campo de flores, as pessoas felizes, tem casas para morar, um trabalho para o pão nosso de cada dia ganhar, tempo para estar com a família e estar em comunidade. É um lugar onde não tem ranger de dentes, dor e morte. Imagina-nos também o reino dos céus como uma mesa grande, um banquete grande, onde todas as pessoas se reúnem em torno dessa como uma grande família e comem e comungam juntos. O inferno, imaginamos um lugar bagunçado, com fogo por toda parte, pessoas tristes, sofrendo, brigando e morrendo de forma incompreensível. Bom, permitam-me compartilhar uma história do reino de Deus e do reino do inferno. Ouçam com muita atenção, pois nela a gente vai entender o que Jesus quis dizer como nascer de novo. Diz que uma pessoa faleceu e quando se encontrou com Deus, antes dele se saudar, já gritou: Senhor Todo-Poderoso, antes do Senhor dar a minha sentença, se eu vou para o reino do céu, para o reino do inferno, me possibilita ver como é o reino dos céus e o reino do inferno. Depois o Senhor pode me dar a sentença, só quero ver. Deus, com um coração grande, atendeu o pedido, destacou o anjo que levou a pessoa para vê-lo. Foram ver primeiro o inferno. Era antes do almoço. E pôde-se ver uma grande panela cheia de arroz com 2 grandes colheres. Depois o anjo rapidamente levou ele para o céu, e ainda era antes do meio-dia. Ali ele viu outra panela, do mesmo tamanho, cheia de arroz, com bom cheiro e 2 grandes colheres. Então a pessoa voltou a conversar com Deus e disse: na terra me falaram que o reino dos céus era muito diferente do inferno. E até lá na igreja de Cristo, no culto, no segundo domingo da quaresma, a turma disse que era diferente. Aqui hoje eu vejo que não tem diferença. Onde está a diferença? Tem panela de arroz com 2 grandes colheres no céu e no inferno. Então o anjo de Deus levou a pessoa de volta para ver os 2 espaços. E agora as pessoas estavam comendo. Abrindo a panela já era meio-dia. No inferno as pessoas eram tristes, cabisbaixas, raquíticas. Já no céu eram felizes, viviam juntas, estavam bem alimentadas, sorridentes. Então o anjo levou a pessoa de volta para conversar com Deus. E ele disse: Pai, eu não entendo. Eu não entendo. Por que há pessoas famintas, tristes, cabisbaixas no inferno e mal alimentadas, e no céu, em torno da mesma panela, tem tanta alegria, tanto sorriso e tanta gente sadia? Há comida suficiente nos 2 lugares. Então o anjo de Deus levou a pessoa agora para um lugar bem mais alto, onde esse falecido podia ver os 2 espaços ao mesmo tempo. No inferno, as pessoas estavam comendo, mas disputando a comida, um derrubando a colher do outro, se empurrando, e quando queriam comer não conseguiam alcançar a boca porque o cabo da colher era muito grande. Então mirou onde era o céu, e aí ele viu que no céu as pessoas também estavam comendo, mas estavam uma alimentando a outra, pegando a comida da panela e colocando na boca da outra pessoa. Então a pessoa entendeu a diferença. Amada comunidade, tanto no céu quanto no inferno, a panela estava longe das pessoas e só se podia comer com uma colher enorme. No inferno as pessoas se empurravam para pegar a comida e cada um lutava para trazer a comida para si mesmo. Mas com isso a vara tremia e a comida caía antes de chegar na boca. No céu era diferente. As pessoas tinham cada uma vara, uma colher grande, levavam comida na boca das outras pessoas
e assim umas alimentavam as outras. Este é o reino do céu, e este é o reino do inferno, e eles estão visíveis entre nós todos os dias. Olhando para o nosso mundo e para o nosso modo de viver, com o que vocês acham que é mais parecido o lugar que você vive? Com o reino do céu ou com o reino do inferno? Jesus diz para Nicodemos que tinha que nascer de novo para ver o reino de Deus. Mas não significa voltar para a barriga da mãe e renascer literalmente. Jesus deixa claro: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo da água e do Espírito. E hoje Anderson foi batizado aqui nessa pia. Batismo não é um elemento, um gesto distante, único. Ele precisa ser vivido todos os dias. Todos os dias a gente consegue sozinho? Não. Porque precisa nascer da água e do Espírito. Ouvir a palavra de Deus, ter um lugar especial no coração, deixar-se transformar, modificar, converter. Isso é algo difícil de entender pela nossa razão humana. Fica difícil até mesmo para o professor do povo de Israel compreender. Então Jesus faz um questionamento: se vocês não creem quando falam das coisas deste mundo, como vão crer se falam das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. E com isso, Jesus nos dá uma excelente dica de como devemos imaginar o reino dos céus. O reino do céu é o lugar onde o exemplo de Jesus é seguido. O reino do céu é o lugar onde o exemplo de Jesus é seguido. Não de Moisés, de Jesus. Nós somos evangélicos cristãos. O reino dos céus é onde os gestos de Jesus são imitados. Sendo assim, nós já podemos experimentar sinais do reino de Deus aqui, entre nós e a partir de nós. A nossa vida, a nossa comunidade pode ser aquele inferno da história, onde cada um só pensa em si. Ou então, a nossa vida, a nossa comunidade, o nosso lugar de trabalho, a nossa sociedade, pode ser como a vida no céu, onde as pessoas se preocupam umas com as outras, as pequenas coisas, e assim todas são satisfeitas em suas necessidades, pequenas que sejam grandes. A palavra de Deus nos chama para renascermos de novo no Espírito e a crermos que Jesus Cristo já morreu por nós, já nos deu o alimento para a vida eterna, e também somos herdeiros e herdeiras da salvação. O Deus de amor e da paz está sempre presente na vida da comunidade e da gente, quando a gente pratica as coisas que Jesus nos ensina. Portanto, amados e amadas, nesse tempo da Quaresma, vamos viver o exemplo de Jesus. Vamos exercitar a vida em comunhão uns com os outros. Vamos servir uns aos outros, ajudando no que for necessário. Sabe por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Porque Deus nos amou primeiro. Nós podemos fazer em nossa comunidade, em nosso lar, em nossa cidade, no lugar onde a gente vive, um lugar onde a gente experimenta sinais do reino de Deus. Que Deus abençoe e guarde, e que nunca nos falte amor para poder partilhar o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Amém.